Oi, 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 temos alguém aí? Olá, temos alguém entrando. O pessoal que está entrando já manda um joinha se você está conseguindo me ver e ouvir perfeitamente. Se não, olá, Aline. Você está conseguindo me ver e me ouvir, Aline? Se sim, manda um joinha. Tá conseguindo me ver e me ouvir perfeitamente. O outro pessoal também consegue me ver? Tudo certo? Bom, bem-vindos, pessoal, à nossa live extra, nossa live de sexta-feira de Química Geral. Lembrando que o nosso dia oficial é toda terça-feira, mas acho que vocês já conseguiram perceber que durante as sexta-feiras a gente tem revezado um conteúdo extra. Então, hoje o conteúdo extra é de Química Geral. Na sexta-feira que vem, se eu não me engano, o conteúdo extra vai ser de Química Orgânica. E na outra sexta-feira, o conteúdo extra é de Físico-Química. Então, toda sexta-feira a gente tem revezado aí para lançar um conteúdo extra para vocês, porque eu sei que vocês amam Química. E se ainda não tem esse amor, espero que vocês conquistem até novembro, até o Enem. Então, sejam muito bem-vindos à nossa live de Química Geral. Hoje nós falaremos sobre a segunda parte da tabela periódica. Inclusive, já vou até colocar aqui o comentário e fixar para vocês o assunto da nossa aula e o código para nossa sala de Química, caso você ainda não faça parte do Google Classroom. Então, é só pegar esse código, jogar lá no Google Sala de Aula, participar de uma sala, colar esse código e você já vai estar inserido na sala de Química. E lá tem todos os conteúdos de Orgânica, Geral e Físico-Química. Então, dando uma reprisada aí, bem rapidinho, aula passada falamos sobre a classificação e as características gerais da tabela periódica. Então, eu ensinei um pouquinho para vocês como que é a classificação da tabela, o porquê da classificação da tabela e quais são as características que nós podemos aproveitar e reconhecer na tabela periódica. Se você não assistiu, não sabe do que eu estou falando, olha lá no Google Classroom, que lá tem todos os PDFs. E tanto lá quanto no nosso canal do YouTube, eu salvei a live e postei para vocês que não conseguiram assistir ou aqueles que querem assistir de novo. Então, lembrando, nós falamos da classificação, o que são metais, não metais, falamos um pouco sobre os semimetais também, que apesar de não serem reconhecidos pela IUPAC, apesar de não serem reconhecidos pela União da Química, nós temos alguns elementos que têm características semimetálicas. Ora se comportam como metais, ora como não metais e por aí vai. Então, nós falamos sobre os metais, os semimetais, os não metais. Falamos sobre cada grupo da tabela periódica. Eu já estou aqui com a minha. Se você tem uma tabela, pega aí, porque essa bichinha vai te ajudar hoje. Então, eu já estou aqui com a minha tabela periódica. Falamos sobre classificação, sobre características. Eu mostrei para vocês que a tabela é dividida em blocos. Então, toda a organização da tabela não é só uma questão de estética, apesar de a gente olhar e falar, caramba, como que ela se encaixa perfeitamente, né? Parece um monte de Lego encaixado, mas não é só pela estética. A tabela, ela segue toda uma linha de raciocínio, de encaixe, de configurações e tudo mais. Então, eu falei para vocês sobre o bloco, que ela também é dividida em blocos. Então, o bloco do S, do P, do D e do F. Se a tabela de vocês for como a minha, que é cheia de colinha, é cheia de colas, tem como vocês tirarem a dúvida certinho de vocês. Quer ver, ó? A minha tabela, ela é cheia de informações. Eu vou mostrar aqui pra vocês, apesar de vocês não conseguirem ver com clareza, ó. Aqui é um exemplo. A minha tabela, ela vem cheia de informações. Inclusive, a última informaçãozinha que tá aqui, que é um pontinho no meio do nada, a minha tabela mostra qual que é o subnível de valência. Então, é só pra vocês verem que, tipo assim, tem algumas tabelas que mostram exatamente e vocês conseguem ver exatamente qual que é o subnível de valência dos grupos.
Então, se vocês tiverem uma tabela assim, ou se vocês pesquisarem na internet, tabela periódica com todas as informações, vocês vão ver que vai mostrar certinho que todos desses daqui vai ter o subnível S destacado, todos desses daqui vai ter o subnível P destacado, todos esses vão ter o subnível D destacado, e esses daqui eles são um pouco confusos, mas de maneira geral eles têm o subnível F destacado. Só para relembrar, tudo isso nós falamos na aula passada. E hoje nós falaremos sobre as propriedades químicas e físicas da tabela periódica. Por quê? Cai no Enem? Olha, se não cair no Enem, é assim, cai igual um raio assim em cima da prova. Propriedades químicas e propriedades físicas da tabela periódica também. Cai envolvido em questão, cai questão propriamente dita, cai de todo jeito. Eu tô fazendo uma seleção de questões para vocês. Depois, por volta ali na semana que vem, eu vou disponibilizar. Mas as propriedades químicas, principalmente propriedades químicas da tabela periódica, cai bastante. Tanto envolvido ali em outras questões, tanto você saber para te ajudar a resolver questões, cai bastante relacionado com as propriedades químicas. A Aline perguntou, pode ser a tabela do livro de química? É claro que pode. Pode ser a tabela do livro, pode ser essa tabela aqui igual a minha, pode pesquisar uma tabela na internet e abrir aí no computador do lado. Pode ser qualquer tabela, mas abre que vai ajudar bastante você a entender. Lembrando, falamos de classificação, falamos de características, agora vamos para propriedades químicas e propriedades físicas da tabela. O que eu vou trazer para vocês hoje são as principais propriedades, as propriedades que mais caem e as propriedades mais estudadas da tabela periódica. Então, eu vou trazer as principais. Não quer dizer que só tenham essas. Tem outras propriedades que vai muito mais além, mas que eu falarei são as principais e as que mais caem, mais cobradas e estudadas. Então, são em torno de 7 propriedades químicas e 2 propriedades físicas. A primeira propriedade química, vamos começar pelas químicas. Então, a primeira propriedade química, você já deve ter ouvido falar, ele é bastante utilizado e entender ele também ajuda a entender outras propriedades que estão meio que relacionadas. Então, a primeira, anota aí, primeira propriedade química é o raio atômico. O que é o raio atômico? Para ajudar a gente a pensar, vamos lembrar do modelo de Rutherford Bohr. Eu espero do fundo do coração, se você assistiu às minhas aulas, você lembra do modelo de Rutherford Bohr. Então, o modelo Rutherford Bohr, o que ele dizia? Vamos relembrar um pouquinho. Os dois cientistas falavam que o átomo era constituído pelo núcleo e camadas em volta. Os prótons de carga positiva ficavam no núcleo e os elétrons de carga negativa ficavam nessas camadas em volta. Vamos pensar nesse modelo. Por quê? Porque esse modelo vai ajudar a entender um pouquinho sobre as propriedades e principalmente como funciona o raio atômico. Então vamos pensar assim, eu trouxe aqui uma representação para a gente hoje. Vamos pensar então no modelo atômico de Rutherford Bohr. Então vamos fingir que aqui no meio a gente tem um núcleo, então o meu dedo é o núcleo, e essa parte aqui da fita, essa parte é a última camada que o meu átomo tem, é a última. Então aqui no meio a gente tem um núcleo, e aqui teriam outras camadas, mas que agora nesse exemplo a gente não está vendo elas. Nós estamos vendo o núcleo e a última camada do átomo. O que é o raio atômico? O raio atômico é a distância. Deixa eu deixar o núcleo aqui. O raio atômico é a distância entre o centro do núcleo até a última camada que o átomo possui. Então, seria mais ou menos essa distância aqui, ó. Assim. Então, exemplo, se um átomo ele tem 3 camadas, o número 3 é a última camada dele. Então, o raio atômico seria do centro do núcleo até a camada 3. Se ele possui 7 camadas, então seria do centro do núcleo até a 7ª camada. Então, é mais ou menos assim. Não importa quantas camadas ele tem, não importa se é 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7.
O raio atômico é a distância do centro do núcleo até a última camada que o átomo possui. Esse é o conceito de raio atômico. Mas agora, como que a gente organiza a disposição do raio atômico na tabela periódica? Mais ou menos assim. Vamos pensar, vamos continuar com o modelo de Rutherford-Bohr na cabeça. Vocês concordam comigo que se um átomo ele possui poucas camadas, então o raio atômico dele vai ser pequeno, vai ser menor. Se ele possuir 7 camadas, por exemplo, o raio atômico dele vai ser maior. Então, se o átomo ele for desse tamanho aqui, ó, a distância entre o centro do núcleo dele e a última camada vai ser menor do que se eu tiver um átomo desse tamanho aqui, por exemplo. Então, vocês concordam que quanto mais camadas um átomo tem, maior é o raio atômico dele, não é? Se ele tem mais camadas, então, do centro do núcleo até a última camada vai ser mais distante. Então, olha só, como que a gente visualiza isso na tabela periódica? Aí vocês vão precisar se lembrar da aula passada, quando eu expliquei para vocês o que era grupo e o que era período. Então, vamos relembrar. O grupo é essa parte aqui de cima, que corresponde às linhas em pé, às linhas verticais, e os períodos correspondem às linhas horizontais, às linhas deitadas. Eu falei para vocês que o número do período indicava quantas camadas eletrônicas cada átomo possuía. Cada átomo possui. Por exemplo, quem está no período 1 tem uma camada eletrônica. Quem está no período 2, 2 camadas. Quem está no período 7, 7 camadas. Então, se eu falei para vocês que quanto mais camadas, maior é o raio atômico, ou seja, maior é essa distância entre o núcleo e a última camada, então fica meio que fácil a gente pensar que o raio atômico de quem está no primeiro período, de quem está aqui no número 1, é menor de quem está no número 7, né? Porque se ele tem uma camada só, a distância entre o núcleo e essa uma camada vai ser pequena. Agora, se ele tem 7 camadas, a distância entre o núcleo e a camada número 7 vai ser maior do que com o número 1. Então, é mais ou menos isso. O raio atômico ele vai crescer no sentido de cima para baixo. Ou seja, o elemento que está no período 1 ele tem menor raio atômico e quem está no período 7 tem maior raio atômico. Anota isso daí, pelo amor de Deus. Isso é muito importante. Então, quando nós falamos de grupos, quando nós olhamos nas linhas em pé, nas linhas verticais, o raio atômico cresce no sentido de cima para baixo, do 1 para o 7. Quem está em cima tem menor raio, quem está embaixo tem maior raio. Pegou essa informação? Agora, nós vamos olhar como que é o crescimento do raio atômico nos períodos, ou seja, nas linhas horizontais. Porque de cima para baixo a gente já sabe. Mas e agora? Os elementos que estão um do lado do outro. E aí? Agora ficou difícil. Quando o elemento está um do lado do outro, quem tem maior raio atômico? Quem será, hein? Então, para explicar como que é o sentido quando os elementos estão no mesmo período, a gente vai ter que pensar um pouquinho sobre o número atômico. Lembra o que é número atômico? O número atômico é a quantidade de prótons que um elemento possui. O que eu falei para vocês na aula passada? A tabela, ela também foi feita pela ordem crescente dos números atômicos. Ou seja, esses do começo da tabela, eles têm menos prótons no núcleo do que quem está aqui no fim da tabela. Quer ver só? Ó, aqui no começo, ó, vamos pegar esse daqui, ó, do quarto período, que começa com potássio. O potássio tem 19 prótons. Aí do lado o cálcio tem 20, o escândio 21, o titânio 22, o vanádio 23, o cromo 24. Então vai crescendo. As linhas, elas vão crescendo o número de prótons que os elementos têm, de ordem crescente. Pegou essa informação? Agora vamos desvendar
que o raio atômico tem a ver com esse número de prótons? O que acontece? O número de prótons, os prótons, na verdade, a gente sabe que eles têm carga positiva. E os elétrons, sabemos que eles têm cargas negativas. Nós também sabemos que cargas opostas, elas tendem a se atrair, tendem a ficar pertinho uma da outra. Então, o que acontece? Quanto mais prótons um elemento tem, maior é a atração que esses prótons têm com os elétrons e menor vai ser o tamanho do átomo. Mais ou menos assim. Se você pega um elemento que ele tem muitos prótons, o número de prótons dele é muito grande, ele também vai ter muita atração com os elétrons, ou seja, ele também vai puxar os elétrons para ele vai querer os elétrons pertinhos, porque os elétrons têm cargas opostas a dele. Então ele vai ficar puxando os elétrons para ele. Se ele puxa, isso quer dizer que o tamanho do átomo vai ser pequeno, que vai ficar tudo compactado. Imagina, um monte de próton puxando os elétrons para perto do núcleo. Isso vai diminuir o tamanho do átomo. E quando diminui o tamanho do átomo, consequentemente diminui o raio atômico, porque daí as camadas ficam pertinhas uma da outra e mais perto do núcleo também. Então a distância fica pequena. Então o que acontece? Do lado da tabela que a gente tem um número alto de prótons, a gente tem um maior número de prótons, vai ser o lado em que tem o menor raio atômico, que os prótons ficam puxando os elétrons e diminui o tamanho do átomo e a distância entre as camadas e o núcleo. Então é mais ou menos isso. Se ficou confuso, deixa aqui nos comentários que eu posso explicar mais uma vez. Mas então o que vai acontecer? Nos grupos, como eu já falei para vocês, aqui na vertical cresce de cima para baixo, então do 1 para o 7. E nos períodos cresce do 18 para o 1. Porque se aqui é onde está concentrado elementos com maior número de prótons, também vai ser onde está concentrado os menores raios atômicos. Porque vai ter muita carga positiva puxando o elétron para pertinho, para diminuir o tamanho do átomo. Então cresce do 1 para o 7 e do 18 para o 1. A Aline pediu para eu repetir. É mais ou menos assim, Aline. Quanto maior o número de prótons que um átomo possui, ou seja, quanto maior o número de carga positiva que tem dentro do núcleo, mais essa carga positiva fica puxando os elétrons para ela, mais a carga positiva puxa a carga negativa para ela, mais ela fica atraindo para pertinho dela. Quanto mais ela atrai para perto dela, mais diminui a distância entre as camadas, porque o núcleo vai estar sempre puxando para perto, puxando para perto, puxando para perto. Então a distância entre as camadas vai ser bem pequena. Então se a distância entre as camadas diminui, a distância entre o núcleo e a última camada e a camada mais externa também vai ser menor, porque vai estar tudo um pertinho do outro. Então essa distância vai ser pequena. Logo, o raio atômico, a distância do núcleo entre a camada mais externa também vai ser pequena. O raio também vai ser pequeno. Então, quanto maior o número de prótons, ou seja, esse grupo aqui, ó, que tem mais prótons, ou seja, mais carga positiva puxando o elétron para perto, menor é a distância e menor o raio. Conseguiu entender? Se não tiver entendido, não tem problema, porque é um pouco complexo também você conseguir relacionar. Por isso que eu falo para vocês, entender um assunto bem vai levar a entender outro, que leva a entender outro, que leva a entender a coisa toda. Por isso que não tem problema, eu posso repetir de novo, posso tentar explicar de outra forma, mas um assunto sempre está relacionado com o outro. Mas é mais ou menos isso. Então, nos grupos, cresce de cima para baixo, porque os primeiros têm menor quantidade de camadas, a gente tem menos camadas, então o raio deles são menores, a distância entre o núcleo e a última camada é menor, então cresce de cima para baixo, do 1 para o 7, e assim, nos períodos, cresce daqui para cá. Aqui tem menor raio, esse pessoal aqui tem o menor raio, e esse pessoal daqui tem maior raio, porque aqui tem muitos prótons puxando os elétrons para perto e diminuindo o tamanho do raio atômico. Elisângela falou que é muito complicado. É um pouco complexo mesmo de entender. Mas não se preocupem, gente. Aqui é só...
eu tentando falar de uma maneira mais expositiva, mas lá no PDF também tem um desenho certinho. Eu coloquei o molde da tabela periódica e as setas com forma de crescimento. Mas é bem complicadinho mesmo. Mas não tem segredo. Lembra que o átomo que possui pouca camadas, ou seja, que ele tiver menos camadas, ele vai ter menor raio. A distância dele vai ser menor entre o núcleo e a camada. Então, quem tem pouca camada eletrônica tem raio pequeno. Quem tem bastante camada eletrônica tem raio maior. Quem tem mais prótons também tem raio pequeno, porque tem muita carga puxando o elétron pertinho. Então, quem tem mais prótons também tem menor raio. Quem tem menos prótons vai ter maior raio, porque não vai ter tanta carga assim puxando para perto. Então, o sentido da seta é de cima para baixo e da direita para a esquerda. Aí vocês vão ver ao contrário, mas é isso. De cima para baixo e da direita para a esquerda. Ou seja, dos gases nobres para o grupo 1. Agora vamos dar continuidade, porque são bastante propriedades. Eu esqueci de avisar para vocês. Gente, caso a live caia, não se preocupe que eu volto, tá? Porque agora teve uma queda de energia aqui em casa, mas não se preocupe que podem continuar aqui que eu volto caso qualquer coisa aconteça. Então, nós falamos sobre o raio atômico. O que é o raio atômico? Distância do centro do núcleo até a camada mais externa, distância ali do meiozinho do núcleo até a última camada que a gente tem, é essa a distância. E nós também falamos do sentido de crescimento. Ele cresce em direção do 1 ao 7, ou seja, do primeiro do grupo para o último do grupo, e ele cresce em direção dos gases nobres para o primeiro grupo da tabela periódica, ou seja, do grupo 18 para o grupo 1. Agora nós vamos falar sobre a energia de ionização. O que é a energia de ionização? Ela é basicamente assim. É a quantidade de energia que você precisa para remover um elétron de um átomo. Meu Deus, a água aqui. Mas é mais ou menos assim. É a energia que você precisa para remover um elétron de um átomo. Então, pensa assim comigo. Tá vendo como que vocês precisam entender cada passo, cada propriedade, porque vai ajudar a entender as seguintes? Agora a gente vai usar justamente a propriedade do raio atômico para entender a energia de ionização. Vamos lá. Eu sei que é a quantidade de energia que eu preciso para tirar um elétron de um átomo. Então vamos pensar assim. O núcleo, ele tem grande influência sobre os elétrons, porque o núcleo tem carga positiva e os elétrons carga negativa. Então ele tem bastante tendência a ficar atraindo os elétrons. As camadas que estão mais perto do núcleo são as que sofrem mais influência, porque elas estão mais pertinho. Então, o núcleo está constantemente influenciando nelas, está constantemente tentando atrair os elétrons dessas camadas. Só que as camadas mais externas, elas têm pouca influência, porque elas estão mais longe do núcleo. Então, mais ou menos assim, vamos pegar a camada 3, por exemplo. O núcleo tem mais influência na camada 3 do que na camada 7. Um exemplo, porque a camada 3 está mais perto, então ele consegue atrair mais os elétrons da camada 3 do que da camada 7. A camada 7 está mais longe, então ali tem uma distância ainda para ele conseguir atrair e tudo mais. Então, os elétrons das camadas mais externas são os elétrons que têm menos influência do núcleo, porque eles estão mais longe do núcleo. Então, o que acontece? Se eles têm pouca influência do núcleo, se o núcleo não está ali influenciando tanto eles, não está puxando tanto eles, então quer dizer que eu não preciso assim de tanta energia para tirar um elétron de lá. Mais ou menos assim. Finge que nós vamos tirar um elétron de algum átomo. A gente chega lá no átomo e nós vamos retirar esse elétron. O que vai acontecer? A gente olha para um elétron que está numa camada pertinha do núcleo. Sabe assim, não. Então, ela tá pertinho do núcleo, eu vou precisar de muita energia para tirar, porque o núcleo tá tendo muita influência nessa camada. Daí, a gente olha para a camada 7. A camada 7, ela tá mais longe do núcleo, ela não tem tanta influência assim. É como se fosse uma corda.
A corda consegue puxar com mais força quem está mais perto dela. E quem está mais longe, ela não consegue puxar com tanta força assim. Falta um pouco de força para ela conseguir. Então, o que eu penso? Bom, eu vou tirar então um elétron que está mais fácil. Vou tirar da camada que está mais longe do núcleo. Vou lá e tiro da camada 7 primeiro. Precisei de pouca energia. Aí depois eu vou lá para a camada 6, que ainda precisa de pouca energia, só que precisa de um pouquinho mais. Vou lá, tiro da camada 6. Aí da camada 5, da camada 4. Quando chega na camada 4, eu já preciso de muita energia, porque o núcleo já está tendo muita influência naquela camada. Então é mais ou menos assim. A energia de ionização, ela é a energia necessária para você retirar um elétron de um átomo. E quanto mais você chega perto do núcleo, mais difícil fica você tirar esse elétron e mais energia você vai precisar. Então, pensa sempre, quando vir energia de ionização, quando falarem de energia de ionização para você, você pensa, bom, energia de ionização é a energia que eu preciso para retirar um átomo de um elétron, e quanto mais longe esse elétron está do núcleo, mais fácil vai ser. Agora, se ele estiver muito perto, aí eu vou precisar de muita energia para poder tirar ele de lá. Conseguiram entender? Precisa que eu explique de novo antes de eu explicar para vocês qual é o sentido de crescimento da energia. Pensem aí se ficou um pouquinho de dúvida. Enquanto isso, eu vou ler o comentário da Elisângela. Enquanto isso, fiquem pensando se vocês conseguiram sintetizar o que eu falei, o que é energia de ionização, como que é certinho e formular a dúvida de vocês. Bom, a Elisângela falou: para mim é muito complicado, muito tempo sem estudar, e agora vou tentar o Enem. Agradeço por ensinar sem cobrar nada e admiro. Olha, Elisângela, é bem complicado mesmo, principalmente a parte de química também é bem complicado realmente, porque é uma coisa que a gente não consegue enxergar, é uma coisa que não é visível aos nossos olhos, mas nada é tão difícil que a gente não consiga decodificar, que a gente não consiga sintetizar. Então, tenha calma, ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, relaxa, não precisa se desesperar, porque nós estamos juntos nessa. Já falei que nós somos um bonde, que começamos e só paramos lá em novembro, quando começar o Enem. Então, entender a energia de ionização? Energia necessária para retirar um elétron de um átomo? Quanto mais longe esse átomo está do núcleo, mais fácil vai ser? É isso. Quem não conseguiu entender, deixa aqui nos comentários que eu explico de novo. Agora eu vou falar para vocês qual é o sentido de crescimento da energia de ionização. Vou pegar minha amiguinha aqui, tabela. Vamos lá. A energia de ionização, ela cresce da esquerda, né? Isso, da esquerda. É porque vocês estão vendo tudo do lado contrário, gente, daí me atrapalha um pouco. Mas é da esquerda. Da minha esquerda? Não, é da esquerda da tabela periódica. Nossa referência é sempre a tabela periódica. Então, quando eu falar esquerda ou direita, olha para a tabela. Qual que é a esquerda e qual que é a direita da tabela. Então, a energia de ionização, ela cresce da esquerda para a direita, ou seja, do grupo 1 para o grupo 18. E ela cresce de baixo para cima. Então, por que do grupo 1 para o grupo 18 e de baixo para cima? Do 7 para o 1? Porque, lembra que eu falei para vocês que o número do grupo é sempre a quantidade de elétrons que tem em cada subnível? Então, isso nos leva a entender que esses grupos aqui, ó, esses grupos, principalmente o 16 e o 17, são os grupos que eles estão mais próximos de alcançar estabilidade. Então, a estabilidade eles alcançam, teoricamente, quando eles têm 8 elétrons no subnível de valência deles. Então, o 17, por exemplo, é o grupo que está mais perto de... Isso a gente está tirando os gases nobres, tá? Não consideramos eles porque eles já estão estáveis. O grupo 17, ele é o grupo que está mais perto de alcançar a estabilidade dele. Porque ele tem 7 elétrons, então ele só precisa de 1 para ficar estável, para ficar completamente preenchido e ficar igual o gás nobre. Então, ele vai querer muito ter esse elétron para ele. Ele vai querer conquistar esse elétron para ele. Então, ele vai ter maior tendência de puxar esses elétrons para ele. E por que de baixo para cima?
justamente pelo que eu falei para vocês. Os elétrons que estão na camada 7 são os que precisam de menos energia, porque eles estão afastados do núcleo, e os que estão na camada 1 são os que precisam de muita energia. Eu não sei nem se dá para tirar um elétron que está numa camada 1 assim tão fácil, tão fácil. Precisa de bastante energia mesmo, gente, porque ele tem muita influência do núcleo, ele tá pertinho ali, o núcleo tá constantemente atraindo ele. Então a energia de ionização cresce em direção do 1 pro 17 e do 7 pro 1. Aqui, ó, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Também deixei bonitinho esse esquema para vocês lá no PDF do Google Sala de Aula. Agora nós vamos falar sobre a afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica, ela é muito parecida com energia de ionização. Ela também cresce no mesmo sentido que a energia de ionização. Ela cresce aqui, ó, da esquerda para a direita e de baixo para cima, no mesmo sentido. Só que diferente da energia de ionização, a afinidade eletrônica é a energia que um átomo libera quando ele recebe um elétron. Então vamos lá, principal diferença. Nós temos um átomo. A energia de ionização é a quantidade de energia que o átomo ele precisa receber para remover um elétron. Então, a quantidade de energia absorvida para remover elétron. A afinidade eletrônica é a quantidade de energia liberada quando se recebe um elétron. Conseguiram pegar? Energia de ionização, quantidade de energia absorvida. Afinidade eletrônica, quantidade de energia liberada. Pegaram? Ficou legal? Então vamos lá. A principal diferença é uma absorve, a outra libera. Energia de ionização absorve, afinidade eletrônica libera energia. Basicamente isso. Ela também tem o mesmo sentido de crescimento, que eu já falei para vocês, da esquerda para a direita e de baixo para cima. E ela é energia liberada quando um átomo recebe um elétron. Vamos pensar assim. Tentar pensar num exemplo para vocês. Deixa eu pegar 2 átomos aqui que estão no mesmo período. O enxofre e o cloro. Vamos pensar aqui, ó. O enxofre é o S e o cloro é o Cl. O enxofre, ele tá no grupo 16, dos calcogênios. Então, você tá no grupo 16, quer dizer que tem 6 elétrons no subnível de valência. E o cloro no grupo 17, dos halogênios, quer dizer que tem 7 elétrons no grupo de valência. No grupo não, gente, no subnível de valência. Então, enxofre, 16, 6 elétrons no subnível de valência. Cloro, 17, 7 elétrons no grupo de valência. Vamos utilizar esses 2 elementos para o nosso exemplo. Então, enxofre e cloro. Vamos supor que eu doe um átomo, um elétron para cada um deles. Então, eu doei um elétron para o enxofre, que está no grupo 16, e doei um elétron para o cloro, que está no grupo 17. Quando eu dou um elétron para o enxofre, ele tinha 6, então ele fica com 7. Eu falei para vocês que precisam de 8 elétrons para alcançar a estabilidade. Isso a gente vai estudar um pouquinho melhor lá na regra do octeto. Mas fica com essa informação agora, eles precisam de 8 para alcançar a estabilidade. Então, se o enxofre passa a ficar com 7, quer dizer que ele está ali pertinho de ficar estável, né? Tá bem pertinho. Ainda não tá, mas tá perto. E se eu dou um elétron para o cloro que tinha 7 e agora fica com 8, quer dizer que ele ficou estável, ele alcançou a configuração de um gás nobre. Então, a quantidade de energia que o cloro vai liberar vai ser muito maior que a do enxofre. Por quê? Porque o cloro ele conseguiu a estabilidade dele, ele conseguiu ficar estável. Então, ele libera bastante energia. Então, é por isso que a ordem de crescimento também é no sentido da esquerda para a direita. Porque esses daqui, ó, são quanto mais próximo do grupo 17 aqui, mais esses coleguinhas vão querer alcançar a estabilidade deles.
E quando algum deles consegue alcançar a estabilidade, ele vai liberar muita energia. Então, conseguiram entender mais ou menos isso? Se ele libera bastante energia, então quer dizer que ele tem mais afinidade eletrônica. Então quer dizer que a afinidade eletrônica dele é bem maior. Então é por isso que esses daqui são um grupo que apresenta maior afinidade. Então a seta cresce nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido e de baixo para cima. Então nós já falamos sobre raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica. Agora nós vamos falar sobre eletronegatividade. A eletronegatividade é a tendência que um átomo tem de receber elétrons. Que vocês já devem ter ouvido falar bastante nesse termo, justamente porque, vamos pensar um pouquinho, eletronegatividade. Se eu falo de negatividade, ou seja, de negativo, quer dizer que um átomo ele recebe elétrons, porque elétron tem carga negativa, se ele recebe, ele fica mais negativo, né? Então, eletronegatividade diz respeito a receber elétrons. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas ainda confundem eletronegatividade com eletropositividade. Muitas pessoas ainda confundem esses dois termos. Mas vamos lá. Elétrons, cargas negativas. Se um átomo recebe elétron, recebe carga negativa, ele fica mais eletronegativo, ele fica com mais cargas negativas. Então, isso quer dizer que isso é a tendência dele receber essas cargas, tendência dele ficar mais negativo. Mais ou menos isso. E, de novo, a eletronegatividade vai seguir a mesma ordem de crescimento que a energia de ionização e que a afinidade eletrônica. Segue a mesma linha de crescimento. Vai ser da esquerda para a direita e de baixo para cima. Justamente porque eu falei para vocês que esses amiguinhos aqui, ó, que estão perto de alcançar a estabilidade, eles vão tentar a todo custo alcançar essa estabilidade. Eles vão tentar a todo custo ganhar elétron para eles. Por isso também que vocês já ouviram falar que o flúor é o mais eletronegativo da tabela periódica, porque olha só, o flúor ele está no grupo 17, ou seja, ele tem 7 elétrons no seu subnível de valência, então ele só precisa de mais um para ficar estável, e ele está no período, deixa eu ver, ele está no segundo período. Então, ele só tem 2 camadas eletrônicas. Logo, retirar um elétron dele é muito difícil. Lembra que eu falei para vocês que quanto menos camadas tem, mais se precisa de uma energia para tirar o elétron? Se o flúor só tem 2 camadas, vai precisar de muita energia para tirar o elétron dele. É por isso que os elementos não conseguem tirar. Precisa de energia demais. Então, é muito mais fácil os outros elementos doar um elétron para ele, dar um elétron para ele logo para ele ficar estável, ficar quietinho na dele, do que ficar tentando retirar, porque precisa de uma enorme quantidade de energia. Então, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, por isso que ele é muito reativo. Então, qualquer ambiente que você coloca o flúor, ele vai tentar pegar um elétron para ele ficar estável, ele é altamente reativo. E dentre outras características também, que a gente vai aprendendo no decorrer do estudo da disciplina. Então, eletronegatividade, tendência que um átomo possui de atrair os elétrons para ele. Tendência que ele possui de ficar mais negativo, de ter mais elétrons. Cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, da eletronegatividade, a gente sai para a eletropositividade, que é justamente o contrário. Se eu tenho os elétrons de carga negativa e os prótons de carga positiva, se eu perco um elétron, se eu dou um elétron que eu tenho para outro elemento, se numa ligação química eu dou um elétron, quer dizer que eu vou ficar com mais carga positiva. Então, quer dizer que eu vou ficar mais positivo, mais eletropositivo. Então, se a eletronegatividade cresce em um sentido, de maneira subjetiva, a gente vai entender que se a eletronegatividade cresce em um sentido,
e a eletropositividade é ao contrário, então o sentido também vai ser ao contrário, porque vai ser a tendência de doar o elétron. Agora já não é mais de receber, agora a tendência é de dar o elétron que você tem para o outro, dar um elétron para o outro elemento. Então o sentido vai ser aqui do grupo. O grupo 18 a gente não conta porque eles não fazem nada, porque eles já são autossuficientes, né? Então aqui esse grupo a gente não conta porque eles estão bonitinhos na deles, quietinhos. Então a gente vai ser do grupo 17 para o grupo 1, sentido da eletropositividade, e de cima para baixo. Justamente por isso, gente, eletropositividade, a tendência de doar um elétron, de dar um elétron que você tem para o outro e você ficar mais positivo. Esses daqui, ó, eles estão longe de alcançar a estabilidade, tá vendo? Esse aqui, ó, coitado, ó, só tem um elétron, ele ainda precisa de mais 7. Você acha que ele vai conseguir conquistar os 7? Não, o que é mais fácil? O que é energeticamente favorável? Ele dá para outro elemento, e não ele tentar ficar puxando o 7 para ele. Ele dá o único que ele tem, é bem mais fácil. Então, ele vai ser o mais eletropositivo, ó. O mais eletropositivo aqui, ó, da linha. Esse grupo aqui é o mais eletropositivo da tabela periódica, o grupo 1, e esse é o mais eletronegativo da tabela periódica. Negativo, receber elétron, positivo, dar elétron. Conseguiram entender? Sei que é um pouco difícil, mas vocês vão precisar ler o PDF com bastante atenção, se você ainda não leu antes da minha explicação. Depois de energia de ionização, afinidade eletrônica, raio atômico, eletronegatividade, eletropositividade, a gente entra em uma propriedade um pouco mais calminha agora, que nós já até conversamos sobre ela, uma propriedade um pouco mais simples, né, que nós já falamos antes, que é o número atômico e a massa atômica de cada elemento. A gente já conversou lá quando nós fomos fazer distribuição eletrônica. Se você ainda não sabe como fazer distribuição eletrônica, volta na aula 3 para aprender a fazer distribuição eletrônica. Então, lembrando que o número atômico é a quantidade de prótons que nós temos em cada elemento, mas quando esse elemento está no estado fundamental, ou seja, quando ele está paradinho ali, quietinho, sem receber, sem emitir energia, sem fazer nada, quando ele está paradinho ali, quietinho, sem nenhuma intercorrência, ou seja, no estado estacionário dele, paradinho, quando ele está nesse estado, a quantidade de prótons dele é igual à quantidade de elétrons que ele tem. Na tabela periódica, por exemplo, que é o que nós estamos aprendendo hoje, os átomos, eles estão no seu estado fundamental. Todos esses aqui, eles estão em estado fundamental. Eles estão paradinhos, quietinhos, sem receber, sem emitir energia, sem fazer nada. Estão paradinhos. Então, esses valores que tem aqui, ó, nos cantinhos, corresponde ao estado fundamental dele. Então, quer dizer que quando eu olho aqui e vejo o número atômico do lítio, por exemplo, vejo a quantidade de prótons que ele tem, eu também estou vendo a quantidade de elétrons que ele tem, porque ele está no estado paradinho dele. Fora o número atômico, que é a quantidade de prótons e elétrons que um elemento tem, nós temos a massa atômica. A massa atômica, para ficar mais fácil de vocês entenderem, pensa assim, ela é expressa em gramas por mol do elemento. Ela é expressa em gramas. É um cálculo um pouco complicado, gente, porque foram feitas várias etapas para conseguir chegar nessa quantidade em gramas. Eles pegaram isótopos de carbono, fizeram uma relação toda. Mas você não precisa entender especificamente como essa relação e como fazer essa relação. Você precisa entender como usar a massa atômica nas questões e como calcular, como utilizar esse valor nos cálculos. Então, a massa atômica, aqui fica do ladinho, ó, aqui, ó. Aqui é o número atômico e aqui do ladinho é a massa atômica. A massa atômica, ela é a quantidade em gramas por mol de cada elemento. Mais ou menos isso. E o que esse valor de massa atômica representa? Bom, ele é a somatória da quantidade de prótons e nêutrons que você tem. Quantidade de prótons e nêutrons que o átomo tem, expresso em gramas. Mais ou menos isso. Aí você pergunta,
Professora, como que eu vou saber a quantidade de nêutrons que o átomo tem? Bom, olhando aqui, não tem como você saber a quantidade de nêutrons que um átomo tem. Mas eu acabei de dizer que a massa atômica é a somatória entre os dois. E a massa atômica de toda a tabela periódica é tabelada, então todos os elementos estão com o número da massa atômica aqui. Você conhece a massa atômica de todos os elementos. O que você faz? Para você saber a quantidade de nêutrons que um elemento tem, é só você diminuir, ou seja, você subtrai a massa atômica com o número atômico. Então, aqui do berílio, por exemplo, que está no período 2 e grupo 2, berílio. O número atômico dele é 4, ou seja, ele tem 4 prótons, e a massa atômica dele é 9. Para eu saber quantos nêutrons o berílio tem, é só eu subtrair 9 menos 4, que é 5. É isso, então ele tem massa atômica igual a 9, número atômico igual a 4 e nêutrons igual a 5. Easy busy, gente. Vamos lá. Então, nós já aprendemos número atômico, massa atômica. Entendeu, Elisângela? Joinha? Sabemos número atômico e massa atômica. Por que a gente precisa revisar o conceito de número atômico e massa atômica? Porque tem uma coisa chamada semelhança atômica que cai muito no Enem. Cai bastante contextualizado nas questões. Você vai ver, tipo assim, isótopos de carbono, isótonos de carbono, iso não sei o que de tal coisa, iso não sei o que de tal coisa, iso não sei o que de tal coisa. Você precisa saber o que são esses isótopos, isótonos, isóbaros. Você precisa entender o que é isso. Então, vamos lá, organizando nossa linha de pensamento para não ficar bagunçado. Estamos aprendendo as propriedades químicas, já aprendemos várias propriedades. Agora nós falamos sobre o número de massa e o número atômico. Entendemos como achar a quantidade de nêutrons que um átomo possui. Agora a gente vai falar de semelhança atômica. Agora nós vamos falar de semelhança atômica. O que é semelhança atômica? Nós temos 3 principais tipos de semelhança atômica. 3 principais. Então, são os isótonos, os isótopos e os isóbaros. Nome dificinho, né? Mas é bem simples. Não precisa se desesperar, só o nome que é difícil mesmo. O que são os isótopos, isótonos e isóbaros? Bom, a palavra iso quer dizer igual. Então, quer dizer que eles têm alguma igualdade entre eles. Então, o que são os isótopos? Isótopos são os elementos que possuem mesma quantidade de prótons. Os isótonos, mesma quantidade de nêutrons. E os isóbaros, os isóbaros são aqueles que possuem mesma quantidade de massa atômica. É difícil mesmo de lembrar esses nomes, eu até me esqueci momentaneamente. Nós vamos falar então de cada um deles, que também é propriedade química da tabela periódica. Vamos lá, organizando os nossos pensamentos. Semelhança atômica, 3 principais. Primeiro vamos falar dos isótopos. Só lembrar, iso quer dizer igual. Pos, bom, tem um P aí no meio, a gente pode lembrar de prótons, carga positiva. Isótopos, carga positiva, prótons. Então, os prótons... A Aline pediu para repetir os nomes. Então, semelhança atômica são os isótopos, isótonos e isóbaros. Então, P, N e B. Isótopos, isótonos e isóbaros. Tem lá no PDF, tá, Aline? Caso você ainda tenha alguma dúvida quanto ao nome, porque é bem dificinho de escutar mesmo. Mas então, os isótopos, eles têm o mesmo número de prótons, os isótopos, os isótonos têm o mesmo número de nêutrons e os isóbaros têm o mesmo número de massa atômica. Eu coloquei para vocês um exemplo lá no PDF, certinho, o exemplo dos isótopos, eu coloquei o exemplo do carbono, que é bastante utilizado, então tem mais ou menos 3 tipos de isótopos de carbono.
Então, todos eles vai ter o mesmo número de prótons, o que vai mudar é a massa atômica dele. O exemplo do nitrogênio também, todos eles vão ter a mesma quantidade de prótons, mas o que vai mudar é a massa atômica. E nos isótonos, todos eles vão ter o mesmo número de nêutrons, o que muda são os prótons e a massa atômica, mas os nêutrons são iguais. E os isóbaros é o mais fácil de todos, porque são todos os elementos que são diferentes. Eles possuem todos os elementos que possuem número atômico diferente, mas que possuem massa atômica igual. Eu tô correndo um pouquinho porque eu vi que o meu horário tá acabando. Gente, se ficou confuso, tá tudo explicadinho lá no PDF, com todos esses exemplos que eu tô falando, com tudo certinho que eu tô falando pra vocês. Tudo que eu falei hoje. Se você ainda ficou com dúvida, corre lá no PDF tá tudo escrito, tudo especificadinho, tudo bonitinho, porque eu sei que a aula de hoje foi bem pesada, mas lá no PDF tá tudo bonitinho, tudo certinho. E se ainda ficar dúvida, pode comentar lá no Google Sala de Aula, lá na nossa sala de Química. Pode comentar, olha, professora, eu ainda não entendi afinidade eletrônica e não entendi energia de ionização, não entendi isótonos, isóbaros e isótopos. Não entendi ainda, mas se você precisar, eu faço uma live só com você para te explicar tudo certinho e você não ficar com nenhuma dúvida e gabaritar a química. Não precisa ficar com receio, com vergonha nenhuma, eu só quero que vocês entendam tudo bonitinho, tudo certinho. Então tá tudo no PDF, todas essas propriedades químicas que eu falei até agora para vocês. Então agora a gente vai comentar um pouquinho sobre as propriedades físicas. Se ficou dúvida, corre lá no PDF e já manda um comentário na fala, professora, eu não entendi isso, não entendi aquilo, me explica, por favor. Me faça uma chamada de vídeo só nós duas, mas me explica, por favor. Se precisar, não tem problema nenhum, a gente faz isso. Então, falamos sobre as propriedades químicas, energia de ionização, afinidade eletrônica, raio atômico, semelhança atômica, eletronegatividade, eletropositividade, falamos sobre tudo isso, sobre a ordem crescente na tabela periódica, tudo isso nós falamos e também está no PDF. Agora a gente vai falar rapidinho sobre as duas principais propriedades físicas da tabela periódica. Então, até agora nós falamos das químicas, agora nós iremos falar das físicas. Por que eu só trouxe duas? Porque eu trouxe as duas principais, na verdade. Porque as propriedades físicas, elas não dizem a respeito do elemento propriamente dito. As propriedades físicas, elas dizem respeito a um conjunto, a um mol de cada elemento. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é um mol, lá em molaridade, estequiometria e tudo mais. Mas pensa assim, quando eu falo de propriedades físicas, eu não estou falando de um elemento assim certinho, não estou falando só de um átomo do elemento. Quando eu falo de propriedades físicas, eu estou falando uma junção de vários átomos daquele elemento. Então é uma junção, não é mais separadinho, um átomozinho só. Eu estou falando de uma junção dos átomos daquele elemento. Então eu estou falando de um mol. Então, as duas principais propriedades físicas é a densidade e a temperatura de fusão e ebulição. Densidade, lembra? Massa sobre volume. Densidade é a massa dividido pelo volume. Então, vai ser a massa atômica de cada elemento dividido pelo volume que nós temos daquele elemento. Densidade é massa sobre volume. O resultado disso, o resultado dessa divisão, ela também pode ser distribuída na tabela. Pode ser tipo assim, foi ótimo, né? Mas o resultado dessa divisão, o resultado dessa razão de massa por volume, ela também tem uma ordem de distribuição na tabela periódica. Então, é assim. Quando você tem um problema lá, e você divide, e você tem a massa de um elemento, e você tem o volume daquele elemento, e você vai dividir, vai fazer a razão entre os dois, você vai perceber que se você consultar na tabela periódica, vai ter uma forma de disposição desse resultado. O que acontece? A densidade, o valor de densidade dos elementos, eles são de maneira centralizada. Então, a seta é assim e assim.
Ou seja, os metais que estão aqui no meio, esses metais de transição, quem está mais no meio da tabela periódica, quem está de maneira central na tabela periódica, é quem possui maior densidade. Então, eles vão aumentando em direção ao centro da tabela, como se tivesse uma seta aqui e uma seta aqui. Então, esses metais de transição, esses metais que ficam aqui no meio, eles apresentam maior densidade. E além deles serem de maneira central, além dessas duas setas se encontrarem aqui no meio, eles também são de cima para baixo. Então, os elementos que estão no meio e mais abaixo, mais ou menos aqui assim, ó, no meio e mais abaixo da tabela, são os elementos que possuem maior densidade. Agora, quanto à temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Lembrando que fusão, estado sólido para o líquido, ebulição, líquido para o gasoso. O que acontece? A temperatura de fusão e ebulição, a gente vai discutir mais sobre elas quando a gente falar de ligações intermoleculares. A gente vai falar o que designa essa temperatura, qual que é o fator, qual que é o tipo de ligação que faz essa temperatura crescer ou diminuir. O que importa agora não é o que faz crescer e o que faz diminuir a temperatura, e sim quais que são os elementos que têm maiores temperaturas de fusão e ebulição da tabela periódica. Então, óbvio, se nós falamos que os elementos mais densos, eles estão no meio da tabela, logo a temperatura de fusão e ebulição também vai estar centralizada na tabela. Então, os elementos mais densos aqui da tabela, eles também têm maior temperatura de fusão e ebulição. Então, para a temperatura de fusão e ebulição também vai ser direcionada ao centro. Então, a seta vem aqui e a seta vem aqui, em direção a esses elementos centrais, e também de cima para baixo. Então, central mais abaixo tem maior densidade e temperatura de fusão e ebulição. Só que para a temperatura de fusão e ebulição tem uma única subjeção, uma única exceção, que é para o grupo 1 e 2. Porque no 1 e 2 vai ser o contrário. A temperatura de fusão e ebulição vai ser de baixo para cima, e não mais de cima para baixo. Então, pensa, é como se a gente divide essa tabela em duas partes. Para essa primeira parte, para esses dois grupos, a temperatura de fusão e ebulição vai crescer de baixo para cima. E para essa segunda parte, tirando esses dois grupos, a temperatura de fusão e ebulição vai direcionar ao meio. Então, vai ter uma seta aqui, outra seta aqui. Esses elementos centrais aqui terão maior temperatura de fusão e ebulição e no sentido de cima para baixo. Bom, gente, consegui. Tô precisando tomar um pouquinho de água. Eu sei que é bastante coisa. Eu falei pra vocês na live passada que eu tive um semestre inteiro para aprender sobre a tabela periódica. Então, foram assim, mais ou menos 5, 6 meses para eu poder aprender a tabela periódica inteira. E ainda assim, eu não sei tudo de cor e salteado. Então, falei pra vocês que vocês não precisam decorar ela, mas vocês precisam aprender as coisas de maneira que vocês usem a seu favor e saibam consultá-la. Então, eu sei que é difícil, é bastante coisa mesmo. Vocês viram que eu tive que correr um pouquinho, porque tem bastante coisa que fica assim, que ainda fica meio em dúvida, ainda tenho que explicar mais de uma vez, porque eu sei que é bem confuso. Mas para vocês que ainda ficaram com dúvida, que eu não vou ter tempo de tirar as dúvidas de vocês na live, ou que vocês ainda querem que eu explique mais uma vez, não tem problema nenhum. Mandem lá, não fiquem com vergonha, não fiquem acanhados, mandem lá no Google Classroom. É só digitar Google Sala de Aula e colar esse código que eu coloquei aqui para vocês, MMB34TL. Ele também tá salvo aqui no nosso Instagram. Coloca lá, se você ainda não faz parte da sala. Abre esse PDF, me manda as dúvidas lá, escreve as dúvidas para mim lá, se vocês ainda ficaram com dúvida, porque realmente é um conteúdo bem pesado, mas que eu preciso que vocês entendam, para vocês conseguirem entender muitas outras coisas, como ligação química, como alguns outros conteúdos que nós vamos estudar daqui por diante.
Mas muito obrigada por terem acompanhado a live extra de hoje. Tirem as dúvidas lá no Google Classroom. Até terça-feira, espero vocês e muito obrigada pela companhia de sempre.